Ele matou pessoas, mandou cartas para a polícia e nunca foi pego. Durante anos, um dos casos mais assustadores dos Estados Unidos deixou a polícia completamente no escuro. Um assassino que não só cometia crimes, mas fazia questão de ser notado. Ele escrevia para jornais, enviava mensagens criptografadas e provocava quem tentava caçá-lo. Ele ficou conhecido como o assassino do Zodíaco. E até hoje, ninguém sabe quem ele foi. Antes de continuar, se você curte histórias de mistério e casos reais, já se inscreve no canal. Depois de assistir, comente o que achou do vídeo e quais outros casos você quer ver por aqui. Agora vamos ao caso do Zodiac Killer. O caso começa no final dos anos 60, na Califórnia. Uma época em que ainda existiam muitas estradas isoladas, pouca vigilância e áreas praticamente vazias. Foi nesse cenário que os primeiros ataques começaram a acontecer. Casais parados em locais afastados, geralmente dentro de carros, começaram a aparecer entre as vítimas. No início, a polícia não tinha certeza se os casos tinham ligação entre si. Mas conforme novos ataques surgiam, um padrão ficou difícil de ignorar. E quando isso ficou claro, o medo já tinha se espalhado. No dia 20 de dezembro de 1968, dois adolescentes decidiram sair para passar a noite juntos. Eles eram David Faraday e Betty Lou Jensen. O casal foi até uma área isolada conhecida como Lake Herman Road, nos arredores de Vallejo, na Califórnia. Era um lugar bastante frequentado por jovens que queriam conversar ou simplesmente passar um tempo longe da cidade. Em algum momento daquela noite, um homem se aproximou do carro onde eles estavam. O que aconteceu nos minutos seguintes ainda é cercado de dúvidas. David foi baleado muito perto do veículo. Betty tentou fugir correndo pelo acostamento da estrada, mas foi atingida várias vezes antes de conseguir escapar. Os dois morreram no local. No início, os investigadores trataram o crime como um homicídio comum. Não havia testemunhas, não havia uma motivação aparente e praticamente nenhuma pista que levasse ao responsável. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas seriam as primeiras vítimas de um dos criminosos mais misteriosos da história dos Estados Unidos. Poucos meses depois, na madrugada de 4 de julho de 1969, outro casal foi atacado no estacionamento de Blue Rock Springs, também em Vallejo. As vítimas eram Darlene Ferrin e Michael Mageau. Um homem parou seu carro ao lado deles e, sem dizer quase nada, abriu fogo contra o casal. Quando parecia que tudo tinha acabado, ele voltou alguns segundos depois e disparou novamente antes de fugir. Darlene não resistiu aos ferimentos, mas Michael sobreviveu ao ataque e conseguiu prestar depoimento à polícia. Ele descreveu o atirador como um homem branco, de porte robusto, com cerca de 25 a 30 anos, cabelo curto e castanho claro. Embora a descrição não fosse suficiente para identificar o criminoso, ela se tornou uma das poucas pistas concretas que os investigadores tinham naquele momento. Já no dia 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecelia Shepard faziam um piquenique às margens do lago Berryessa. De repente, um homem apareceu usando um capuz preto que escondia completamente seu rosto. No peito da roupa havia um símbolo em forma de mira, que mais tarde ficaria conhecido como a marca do assassino do Zodíaco. Ele amarrou o casal e, em seguida, atacou os dois com uma faca. Brian sobreviveu para contar o que aconteceu. Cecelia morreu 2 dias depois, por causa dos ferimentos. Menos de um mês depois, o assassino mudou completamente seu padrão. No dia 11 de outubro de 1969, o motorista de táxi Paul Steen recebeu um chamado em São Francisco. O passageiro parecia ser apenas mais um cliente comum. Mas, ao chegar ao destino, Paul foi morto com um tiro na cabeça. Dessa vez, o crime aconteceu em um bairro urbano, bem diferente dos ataques anteriores. Testemunhas chegaram a ver o suspeito deixando o local, mas a polícia não conseguiu capturá-lo. Pouco tempo depois dos ataques, o assassino decidiu dar um passo que mudaria o caso. No dia 1º de agosto de 1969, 3 jornais da Califórnia receberam cartas escritas à mão.
Cada uma delas foi enviada para um jornal diferente, mas todas tinham praticamente o mesmo conteúdo. O autor afirmava ser o responsável pelos assassinatos que vinham assustando a região. Para provar que não estava mentindo, ele revelou detalhes dos crimes que apenas a polícia e o verdadeiro assassino conheciam, mas ele não queria apenas confessar. Na carta, exigiu que sua mensagem fosse publicada na primeira página dos jornais. Caso isso não acontecesse, ele ameaçou cometer novos assassinatos. A ameaça causou pânico e colocou a polícia sob enorme pressão. Junto das cartas, ele enviou 3 partes de um criptograma composto por símbolos estranhos. Segundo o próprio assassino, quem conseguisse decifrar aquele código descobriria sua verdadeira identidade. Os jornais decidiram publicar as cartas, e em poucos dias o caso ganhou repercussão nacional. Pouco tempo depois, uma nova carta chegou à redação do San Francisco Examiner. Nela, o autor reclamava que a polícia ainda não acreditava totalmente em sua autoria. Foi nessa carta que ele escreveu uma frase que entraria para a história. "This is the Zodiac speaking." Em português, "Aqui é o assassino do Zodíaco falando." Era a primeira vez que ele usava esse nome. Daquele momento em diante, o criminoso deixava de ser apenas um assassino desconhecido. Ele havia criado um personagem que seria lembrado por décadas. A polícia passou anos investigando o caso. Centenas de suspeitos foram analisados e milhares de pistas foram verificadas. Entre todos eles, um dos nomes que mais chamou a atenção foi Arthur Leigh Allen. Apesar das suspeitas, nunca surgiram provas suficientes para incriminá-lo. Outros nomes também apareceram ao longo dos anos, mas nenhum pôde ser confirmado. Mesmo com o avanço da tecnologia e das técnicas de investigação, a verdadeira identidade do assassino do Zodíaco continua desconhecida. Mais de 50 anos depois, o caso ainda intriga investigadores, especialistas e milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez a resposta esteja escondida em alguma pista esquecida, ou talvez a identidade do assassino do Zodíaco nunca seja descoberta.